Olá, boa noite a todos. Arnaldo Cândido, presidente do PL 22 de Bolsonaro e Magno Malta em Itaguaçu e pré-candidato a prefeito. Hoje nessa breve live quero fazer uma breve explanação sobre a grande encenação política que está acontecendo em nosso município entre os atuais vereadores e a atual administração, que para mim pode ser uma conivência, omissão e, por fim, uma encenação deslavada. Por que eu digo isso? Quando eu fui apresentado ao atual administrador, na ocasião ele era um vereador e pré-candidato a prefeito. Ele era a sensação do momento, por quê? Naquele instante ele vinha explorando ao máximo os pontos fracos do então administrador. Foi graças a isso que ele ganhou visibilidade, que ele ganhou notoriedade dentro do município. E se tornou uma grande promessa. E conquistou pessoas que tinham um sonho. Muitas delas hoje não têm mais esperança de que haja um município com o crescimento que precisa ter. Um município que queira fornecer o mínimo de condições aos seus moradores e um futuro aos jovens que residem no município. Esses pontos foram muito explorados por esse vereador na época, na ocasião, e o deu notoriedade, como eu disse, e tornou a sensação, e fortaleceu sua pré-candidatura. A qualidade dos atuais vereadores não foi possível que eles explorassem a gama de pontos fracos que tem esse atual administrador, que na ocasião era um vereador até então, quando chegou onde chegou hoje. Qual o motivo dessas pessoas não explorarem essa parte? Seria por covardia, seria por conivência, omissão, ou uma grande encenação deles com o atual administrador. Porque o povo sabe, né? A cidade é pequena, todos nós sabemos as coisas que acontecem, os desmandos, as má gerência do setor público, que não é cobrado por nenhum dos vereadores. E por qual motivo não fazem isso? Quando você permite que sua carteira seja assinada em uma determinada empresa, por consequência, você tem que prestar fatos, né, sobre o trabalho que você exerce. E o que acontece com um administrador, com um vereador? Você está contratando ele para trabalhar você por 4 anos. Mas nós temos um grande defeito, não cobramos nossos eleitos, né, que são pessoas que ocupam o cargo através de uma eleição, através de votos. Ao contrário daqueles que são funcionários efetivos que entram lá por mérito, né, após fazer grande estudo e grande aprofundamento de determinada matéria para reforçar o conhecimento deles e provar que os mesmos estão aptos a exercer a atividade efetivamente. Esse mesmo grau de cobrança nós deveríamos fazer em relação aos nossos vereadores, que por consequências têm carta branca para fazer as devidas cobranças em cima dos executivos, poderes executivos. Nós não fazemos. E graças a isso, os atuais vereadores deitam e rolam no município com seus desmandos, como se fosse um funcionário de 5ª categoria que está lá somente esperando a hora de bater o ponto para ir embora. E o que acontece? Com isso acarreta uma série de coisas que acabam prejudicando demais, né, os nossos eleitores, os nossos munícipes. Um exemplo é a parte de saúde, tocante à saúde. Hoje nós temos vereadores que conseguem se reeleger graças à ineficiência de quem está à frente do município. Por quê? Não proporciona o devido atendimento às pessoas que realmente necessitam. E aí a pessoa acaba recorrendo ao vereador, que acaba dando um jeitinho de conseguir um cargo
lá em cima, um cargo, uma vaga lá em cima, né? Só que nós esquecemos o seguinte, que para eu ser atendido de imediato por um determinado vereador, alguém que estava na fila há muito tempo deixou de ser atendido. Nós esquecemos também, por exemplo, que atrás de morro tem outro morro, como diziam os antigos. Ou seja, um vereador daqui não tem o mesmo prestígio que tem um vereador da grande cidade, da grande capital. Não tem o mesmo prestígio que tem um deputado estadual, um deputado federal. Você chega a determinado momento que esse vereador não vai conseguir te atender. Ou você, ou um familiar seu. Por consequência, pode vir a óbito. Por quê? Você acha que quem será atendido primeiro? Um vereador daqui, ou um vereador da grande cidade, ou um deputado estadual, ou um deputado federal. É nesse ponto que nós queremos começar a refletirmos. Se nós queremos continuar sendo enganados como estamos sendo até agora, o vereador socorre um, socorre outro, mas não dá para socorrer todo mundo. São 9 vereadores para atender 13.589 habitantes. Então, o que acontece? Por conivência, ou omissão, ou então uma simples, uma grande encenação que eu vejo hoje, que ocorre, é isso entre o município, dentro do município, entre vereadores e prefeito. Um faz que cobra, o outro faz que atende, e todos eles vão empurrando o povo com a barriga, vão permanecendo no poder, dizendo que está fazendo alguma coisa, faz para meia dúzia de pessoas, basta você somar o voto de cada vereador, e aí você deduz isso, né, deduz a quantidade de votos que teve todos esses vereadores que estão no poder, em detrimento do número total de munícipes. Você vai ver que uma parcela muito pequena é atendida por interesse próprio. O que acontece hoje no município é uma administração e vereadores que trabalham apenas para grupos. O chamado clube do Chacrinha, né? Só o grupinho que está ao redor que é atendido. E as pessoas que às vezes precisam mesmo acabam ficando de fora. E aí o que acontece? Os vereadores não se destacaram, não vieram se tornar lideranças porque não tiveram interesse, ou simplesmente porque são fracos, fracos mesmos. Não adianta a pessoa dizer que fulano de tal é preparado, que ciclano é preparado, que ciclano tem superior. E nada disso adianta se a pessoa não tiver comprometimento com o município. Nenhum dos vereadores que aí se encontram tem comprometimento com o município. Basta vocês olharem como está o município hoje na questão da saúde, na questão da segurança, na questão do transporte escolar, que de tanto eu bater na tecla, por quase um mês ou mais um pouquinho, vieram atender o pessoal de Itaçu, que estava sem aula desde o início do ano, voltar a frequentar a sala de aula no dia 22 de abril. Ou seja, uma prejudicação enorme do aprendizado desses alunos. Por quê? Porque os vereadores não estão importados, não estão se portando com isso. E Itaçu, o presidente da Câmara mora lá. Ao menos até então o meu conhecimento é que ele mora lá. Então eu pergunto a vocês, é esse o tipo de vereadores que vocês querem que continue ocupando a Câmara? Os mesmos que aprovaram o aumento dos próprios salários em 112%? E um chegou a dizer que o prefeito não deu aumento para o funcionalismo público, porque é um prefeito mau. Mal também são um vereador que pensa dessa maneira, porque ele tem carta branca para legislar, fiscalizar. Se eles tiveram a competência de aumentar o próprio salário, o prefeito vetou de H, eles derrubaram o veto e permaneceu o aumento, por que não fizeram o mesmo em relação ao funcionalismo público? Certo? Eu não quero me meter muito a questão de vereador, porque o meu papel é pré-candidato a prefeito, no qual eu estou concorrendo com mais 3 pré-candidatos, todos os 3 de esquerda. Basta você olhar como age a atual administração. Uma administração que administra para grupos de pessoas, grupos fechados, é porque é uma de esquerda. Um administrador de direita, ele vai atender todos no máximo possível. Não importa se a pessoa votou nele, se a pessoa gosta dele, se a pessoa odeia ele. Ele está ali como um funcionário público. Eu, como pré-candidato a prefeito, quero dizer que eu sou um candidato a uma vaga de emprego sob a sua responsabilidade. Você morador, você munícipe,
é que paga o salário do prefeito que lá se encontra, do vereador que lá se encontra. E é dessa forma que nós temos que começar a pensar da agora para frente. Ou nós vamos continuar repetindo os mesmos erros. Os mesmos erros. Principalmente se formos olhar, votar seguindo grupos, seguindo tendências. O PL está seguindo com chapa única, sozinho, entre aspas, porque temos Deus ao nosso lado e pessoas de bem. Por quê? Não queremos juntar com os grupos que vêm se revezando ano após ano. Sai de um lado, vai para o outro, sai do outro, volta para cá e continua empurrando a população com a barriga. Nós estamos sofrendo uma regressão, o município está encolhendo. Por quê? Esses mesmos grupos que, determinada eleição, se ajuntam a um determinado possível líder, estão usando somente os seus interesses. E foi exatamente essa preocupação que eu tive na hora de montar a chapa do PL. Pessoas que não tenham comprometimento com o setor público, que tenham caminho com as suas próprias pernas. São pessoas do agro, pessoas que trabalham, que têm os seus meios de sobrevivência sem depender da prefeitura. Às vezes é até difícil para nós nos reunirmos, porque todos nós trabalhamos. Eu, por exemplo, cheguei às 4h30. Eu saio de casa às 5 horas, eu levanto 5 para as 4 para preparar minha marmita para ir colher café. Eu tenho uma profissão? Tenho outra profissão. Eu tenho uma profissão que somente 14 pessoas em nosso município e nosso estado têm. Eu sou um dos 14 experts em ICF, que é construção com isopor de alta densidade. E o que acontece? Eu poderia estar muito bem em outro lugar, ganhando uns 10 a 15 mil reais, se eu não tivesse preocupação de que o nosso município precisa de pessoas que tenham coragem de fazer o que precisa ser feito, cortar na própria carne, cortar gastos, entendeu? Cortar gastos. Um município que gasta mais do que arrecada, jamais vai sair do vermelho, vai estar sempre dependendo de estar correndo com pires na mão para o governo do estado, para o governo federal. Por quê? Porque não faz o dever de casa. Eu tenho um ensino técnico em contabilidade. Permite o fundamento principal da contabilidade. Você precisa gastar menos do que arrecada. Do contrário, você vai estar sempre no vermelho. Você vai ver apertado, vai ver sufocado. Assim é o órgão público. E nós vemos hoje no município uma gama de desmando, uma gama de desperdício, serviços sendo executados de forma errada, coisa que não poderia ser executada daquela maneira e está sendo por quê? Por pura, simplesmente, vontade de permanecer no poder a qualquer custo. Quem paga o alto preço? Somos nós, moradores. E aí eu volto na questão. O legislador, a função dele é legislar e fiscalizar. Se não está tendo essa devida fiscalização, é porque estão simplesmente numa grande encenação para enganar o povo, para permanecer no poder. E isso é uma coisa que precisa ser mudado, minha gente. Nós só temos essa eleição para podermos darmos um pontapé inicial e darmos um basta nisso. Procurar pessoas que não dependam de prefeitura para poder ocupar uma vaga de legislador ou um cargo de prefeito futuramente. Eu não dependo de prefeitura para sobreviver. Eu sobrevivo, eu tenho várias habilidades, graças a Deus. Eu tenho vários cursos, exatamente para eu ficar preso a nem A e nem B. Para mim ter a liberdade de estar falando com vocês aqui, para ter a liberdade de estar sendo cobrado, para ter a liberdade de falar com vocês olho no olho, para não precisar de ficar me escondendo, igual as pessoas, onde eu vou, no interior, as pessoas reclamam a mesma coisa. O vereador esteve aqui na época da eleição, nunca mais voltou, nunca mais vi ele. O prefeito esteve aqui, nunca mais vi ele. Mesma coisa. Nós precisamos de pessoas que dê suporte à comunidade. Nós precisamos de legisladores, vereadores, que acompanhem o dia a dia dos munícipes. Vereadores que andem no município, que vejam os carreadores que estão em péssimas condições. Nós precisamos de vereadores que cobrem atendimento igual para todos. Recentemente, chegou até a mim, por meio de uma denúncia, que o maquinário da prefeitura estava rodando no Baixo Itaçu e Itaçu, atendendo somente a quem era simpatizante ao atual administrador. Isso é atitude de um esquerdista. O esquerdista só atende quem está do lado dele. A direita atende de um modo geral.
Basta olhar que o ano passado o Magno Malta mandou 1.912.000 para Itaguaçu, sem ter um único legislador no município. Só tínhamos eu e mais 4 diretores do PL. 1.912.000. O prefeito não é do partido dele. Ou seja, a direita é o único caminho para o nosso município sair do buraco que se encontra. Os demais, quem não esteve aí, está querendo entrar, está com os mesmos grupinhos. Os grupinhos interessados, interesseiros. Basta vocês olharem. Determinado grupo de pessoas cresce, enquanto os demais só tem 2 opções. Ou empobrece, ou muda do município para poder conseguir uma coisa melhor. E é sobre isso que nós temos que falar nos próximos 4 meses. Estamos próximos às eleições. E eu quero dizer a vocês, precisamos trocar com urgência todos os vereadores. Eu tenho uma ideia e tenho uma sugestão para isso. E é uma solução palpável e viável. Vai causar tristeza? Vai. Mas é preciso ser feito. E eu vou estar falando sobre isso numa live na primeira semana de julho. 1 ou 2 dias antes de estar lançando o protocolo 22 do PL, que é um conjunto de normas para nós administrarmos o município futuramente. São coisas práticas, coisas possíveis de fazer, sem ser coisas mirabolantes, que não dependam de ficar mendigando governo federal, governo estadual, que é possível fazer com recurso próprio do município, desde que siga as regras. Gastar menos do que arrecada. Simples assim. Cortar na própria carne. Aproveitar o que tem de ser aproveitado no município. É possível, minha gente. É possível. Um exemplo do nosso protocolo 22 é um item, é o 4 ou 5, se não me falha a memória, que diz o seguinte: a educação nossa precisa passar por uma reformulação da educação municipal. Lá também vocês vão encontrar, vai ser lançado no dia 4 de julho, vocês vão ver lá um plano, um projeto que nós temos para o Sítio Esperança, no qual engloba um polo de apoio para pessoas do nível de Cefet e um polo de apoio para pessoas de universidade. O que acontece? Nós temos um projeto de fazer o Sítio Esperança voltar a funcionar e, por consequência, ter um papel relevante na educação do município. Um centro de conhecimento, de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Aquilo ali é um patrimônio nosso que está sendo degradado enquanto está parado, enquanto está sendo inutilizado, enquanto está criando mato, enquanto está virando capoeira. E nós, quanto munícipes, todos nós, temos, no mínimo, uma parte de culpa nisso. Isso se resolve com o quê? Com o título eleitoral. Não, em nada adianta nós ficarmos esbravejando, esperneando, que vereador tal, vereador ciclano, beltrano, não faz nada. Se nós continuarmos mantendo esse mesmo grupinho aí, nós temos que tirar, temos que trocar. Tem opções. Tem opções. Lá na frente eu vou estar falando quais são as opções. Tem 3 ou 4 chapas que eu vi até agora de vereadores que é palpável você votar. Escolher qualquer um deles, não é só do PL. Tem mais além de ser do PL. Mas são pessoas que você tem como escolher e colocar novas pessoas lá. Trocar. Tem uma frase de Rui Barbosa, se não me falha a memória, é que certos políticos e a fraude têm o mesmo problema. Ambos precisam ser trocados de tempos em tempos. É o caso do nosso município. Tem muita fraude precisando ser trocada. Ou nós vamos continuar pagando o alto preço. Enquanto houver essa encenação entre executivo e legislativo, unidos para enganar o povo, nós vamos continuar elegendo e reelegendo as mesmas pessoas, os mesmos grupos, os mesmos vereadores, que nada acrescentam para o município, que nada traz de novo para o município, que não se preocupa
Se fulano lá no Caparaó está com o carreador dele em péssimas condições e tem que carregar o café 3 quilômetros de Tobata para que um caminhão venha buscar para levar para determinado secador. Não se preocupam se em determinada época do ano, com as fortes chuvas, o transporte escolar não consegue chegar no alto do Caparaó para pegar os alunos. Não se preocupa, como é o caso da Pestalozzi, que voltou até a aula uma semana antes do pessoal da rede estadual de Baixa Itaçu. Ou seja, por motivo falta de repasse de verba para a Pestalozzi. Pessoa sendo prejudicada. E os vereadores coniventes, omissos, ou fazendo parte da grande encenação. A resposta mais propícia para isso é: há no município uma grande encenação entre executivo e entre legislativo, com o único objetivo: continuar enganando você, eu e os demais eleitores, e continuar se perpetuando no poder. Nós temos a oportunidade de mudar isso a cada 4 anos. A resposta é simples: não reeleger. Esse é um dos motivos pelos quais eu, Arnaldo Cândido, sou contra a reeleição. Tanto que eu me proponho como pré-candidato a um único mandato. O meu grupo sabe disso, que eu não quero mais que um mandato. Eu não penso em reeleição. Eu quero ter a oportunidade de fazer o que precisa ser feito em nosso município. Somente assim é possível fazer um bom serviço, uma coisa para criar um legado, para que as pessoas vejam que é possível fazer o que muitos não fizeram nos últimos 20 anos. Por quê? Porque já entraram na prefeitura pensando na reeleição, pensando em 4 anos à frente. E aí começa a trabalhar para grupinho de fulano, para grupinho de beltrano, para colocar a família inteira dentro da prefeitura, porque é pago com o seu salário e com o meu salário, com os nossos impostos, né? Melhor dizendo, com impostos que nós geramos para o município. Porque se fosse do próprio bolso do gestor, jamais aconteceria isso. E mais uma vez, é culpa e é uma grande encenação entre executivo e legislativo. Volto a dizer, nenhum dos vereadores que se encontram merecem a reeleição. Por mais que tragam engodo à população, material impresso, dizendo que fez isso, que fez aquilo, se nós sabemos que para conseguir uma vaga em determinado especialidade da saúde, precisa se penar, as pessoas precisam ficar implorando há muito tempo. É doído para mim, enquanto ser humano, chegar na casa de uma pessoa igual eu cheguei, de uma senhora, que pelo fato dela não votar mais, porque já passou de 75 anos, ela deixou de ter um atendimento a uma determinada especialidade, e eu acredito que é porque não vota, porque tem pessoas que precisa muito menos do que elas, que foi atendida, que eu sei, porque votam. O governante não está ali para atender só quem vota, não. Está para atender todos que são do município. A pessoa pode não votar hoje mais, mas ela já votou lá atrás, já deu a parcela de contribuição do município. E é sobre isso que eu quero continuar falando num próximo momento oportuno, para estar dando uma sugestão para o nosso município de como fazer para trocarmos nossos legisladores, para fazermos uma renovação na Câmara Municipal. Não vou voltar a falar mais sobre a péssima qualidade dos vereadores, porque isso não é o meu papel. Mas é uma coisa que estava entalada aqui e eu precisava falar, porque é uma coisa que eu estou vendo no dia a dia. E eu quero e sugiro a cada um de vocês que comecem a observar o comportamento do Legislativo e do Executivo. E quero pedir a vocês encarecidamente, em especial os bolsonaristas, as pessoas de bem, que vieram assistir essa live, que estão assistindo, compartilhe com as pessoas da direita. A direita de Itaguaçu tem pré-candidato próprio a prefeito. Tem uma chapa de pré-candidato próprios a vereadores. E são pessoas da direita. E eu tenho simpatizantes de esquerda. Tenho, mas eles têm ciência de que eu sou de direita. Eu jamais vou mentir para a pessoa para ganhar o voto dela. Eu gosto de falar olhando no olho no olho,
e ser honesto com a pessoa. Eu sou bolsonarista e eu sou de direita. Eu sou de extrema direita. Se você for simpatizante, a minha pré-candidatura, você tem que ter ciência disso, que eu sou de direita. Então, futuramente, eu vou estar passando para conversar mais calmamente com cada um dos munícipes, em especial os de direita, e em especial as pessoas de bem. Jamais vou parar para dar atenção a pessoa que queira vender o voto e queira algo em troca. Não é para isso que eu estou pleiteando essa vaga de pré-candidato a prefeito. Não é para trocar coisas. Você, morador de Itaguaçu, e você de qualquer canto do Brasil que venha ver essa live, tem que entender o seguinte: nós temos que ter a devida consciência de que o funcionário público existe três: o efetivo, o comissionado e o eletivo, vereador, prefeito, o legislador estadual e o executivo estadual, o legislador federal, que é o senador e o deputado federal, e o executivo federal. Esses são funcionários do povo que estão ali ocupando uma vaga de emprego e precisam ser cobrados, precisam serem alertados constantemente. Hoje nós temos acesso fácil às redes sociais. Vai lá embaixo, deixa uma mensagenzinha. Pô, fulano, você não precisa atacar. Pô, cara, você está me decepcionando como administrador. Pô, cara, você está me decepcionando como legislador. Pô, cara, parabéns pelo seu trabalho. As pessoas falam que não devemos parabenizar, mas todo mundo gosta de receber parabéns por um trabalho bem feito, mesmo que ganhe para isso. Então vamos combinar o seguinte: dê oportunidade a novos legisladores e futuramente acompanhe o trabalho deles. Exijam que para os novos legisladores tenham transparência com a nossa Câmara Municipal. Hoje não há transparência. Quando você transfere um horário de sessão das 18 para as 14 horas, você está diminuindo a transparência. Por quê? As pessoas que trabalham jamais terão oportunidade de estar acompanhando presencialmente uma sessão. E é isso que está faltando no nosso município: transparência no legislativo e transparência no executivo. Por hoje é só. Um forte abraço a cada um. Obrigado pela atenção. Peço a cada um que compartilhe com o seu amigo de direita. E agradeço pela sua atenção preciosa, que eu sei que o momento de cada um de vocês, ou cada minuto de vocês é precioso. Meu muito obrigado. Um forte abraço a todos, um bom descanso e fiquem com Deus.